Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo nos mostra um outro possível ladrão da nossa alegria, que podem ser as pessoas e as suas pressões. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas podem roubar a nossa alegria, uma mente submissa a Cristo é o recurso que Deus nos deu para sermos vitoriosos. A pressão que sofremos de outras pessoas é um ladrão da nossa alegria. O recurso que Deus nos dá é desenvolvermos uma mentalidade submissa, isso é, termos uma mente submissa a Cristo. E quando nós adotamos esse padrão de vida, temos condições de combater esse novo ladrão e mantermos então a alegria, essa alegria que só Jesus nos concede. As pressões das pessoas nos ofendem tanto, sabe por quê? Porque na maioria das vezes estamos lutando pelo primeiro lugar. Quando passamos a maior parte do tempo buscando o primeiro lugar e os outros também se colocam em primeiro lugar, o que nós vamos ter? Conflitos enormes, conflitos marcantes. Normalmente as pessoas sentem-se prejudicadas ou desprestigiadas e a reação natural é revidar, é reclamar da falta de espaço. E aí surgem os conflitos. O cristão que possui uma mente submissa não fica esperando que os outros o sirvam, que os outros o respeitem, que os outros o considerem. Não, pelo contrário, quem tem uma mente submissa a Cristo, ele age servindo, respeitando e considerando em primeiro lugar as outras pessoas e as suas pressões. Agindo dessa forma, então, ele não tem como se sentir ofendido. E o título, então, para esses versos, capítulo 2, versículos 1 a 11, é Alegria na submissão a Cristo através do interesse pelas pessoas. Alegria na submissão a Cristo através do interesse pelas pessoas. Quando nós lemos essa carta, nós descobrimos que não havia um grande problema na igreja dos Filipenses. Do lado de fora, os falsos mestres atacavam, mas internamente o ataque era da divisão, do desentendimento. Havia algum problema de relacionamento entre alguns membros da liderança. Nós podemos constatar isso no capítulo 4, versículos 1 a 3. O reflexo dessa desunião já era notado por toda a igreja. E aí Paulo, de uma maneira muito objetiva, dá essa recomendação. Fazei tudo sem murmurações e contendas. Capítulo 2, versículo 14. Então, nos 4 primeiros versos desse capítulo, nós vamos encontrar uma recomendação mais detalhada, dando sequência àquilo que Paulo vinha falando lá no final do capítulo 1. Isso é, necessidade de lutarmos juntos pela fé evangélica. Nas palavras iniciais desse capítulo, ao nos apresentar as pessoas e as suas pressões como um possível ladrão da nossa alegria, ele mostra também que o recurso que Deus nos deu é termos uma mente submissa a Cristo. Paulo está apelando para priorizarmos os outros em vez de nós mesmos. Portanto, sintetizando esse capítulo, resumindo e transformando num princípio relevante para as nossas vidas hoje, podemos dizer o seguinte: somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos capacitarão a nos interessarmos por elas. Eu repito, essa é a síntese desse primeiro parágrafo de capítulo 2 de Filipenses. Somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos capacitarão a nos interessarmos por elas. Muito bem, nós vamos encontrar então 3 ações que nos ajudarão a nos interessarmos pelas pessoas. Em primeiro lugar, temos que agir fundamentados na Trindade, versículos 1 a 14. O primeiro fundamento é a exortação em Cristo. A frase completa é: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Essa frase pode ser traduzida da seguinte maneira: visto que existe alguma exortação em Cristo, isto é, uma vez que existe alguma exortação em Cristo, já que há um encorajamento, então nós devemos viver em unidade. E você deve se lembrar que a palavra exortação, no original, é incentivar, é encorajar. Então, nós temos que entender claramente o que Paulo está dizendo. O primeiro fundamento da unidade cristã é esse incentivo,
é o encorajamento que existe em Cristo Jesus. Quando isso acontece, nós temos uma mentalidade submissa e aí então nós não perdemos a alegria. O segundo fundamento é a consolação de amor em Deus. A consolação de amor a que Paulo se refere é o amor de Deus, é o amor do Pai para conosco. Por isso, o amor de Deus é tão valoroso para nós, porque Ele deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, morrendo numa morte maldita naqueles dias, morrendo uma morte de cruz. Veja só que a palavra consolação é equivalente à palavra encorajamento da primeira expressão. Consolar aqui descreve a ação de impulsionar, de incentivar, de apoiar alguém que está com dificuldade de seguir em frente. O amor de Deus é o impulso necessário para que caminhemos unidos e mutuamente submissos no serviço ao Senhor. O terceiro fundamento é a comunhão do Espírito. Isso quer dizer, uma vez que existe essa comunhão no Espírito, já que ela é real, nós cristãos devemos viver em mútua submissão. Portanto, quando nós olhamos para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós devemos fazer com que essa unidade que existe na Trindade seja também a prática da nossa vida cristã. Agora, nós temos 3 causas que podem quebrar a unidade. E eu gostaria que você percebesse, isso está bem claro no versículo 4. A primeira causa é uma ambição egoísta. Quando nós, ao invés de agirmos, somos humildes, em vez de agirmos e provocarmos partidarismo ou divisões, agirmos com humildade, nós conseguimos eliminar essa causa de perda de alegria. Uma segunda causa, também no versículo 4, é o prestígio pessoal. Esse prestígio pessoal ocorre quando nós agimos considerando-nos superiores aos outros. Mas quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós eliminamos as possibilidades de conflito. E uma terceira causa, nós temos que entender claramente que é o egocentrismo. Se nos preocuparmos em ser os primeiros, se em nossas ações sempre procuramos os nossos próprios interesses, estamos caminhando a passos largos para a desunião, para a quebra da unidade e, consequentemente, para a perda da alegria. A solução para esse tipo de atitude é cada um procurar, em primeiro lugar, o interesse dos outros. Na verdade, depois de considerarmos esses fundamentos para a unidade, é importante nós considerarmos também os 5 pedidos que Paulo faz. Veja no versículo 2. Os filipenses, Paulo pede isso claramente para os filipenses, e logicamente ele pede para nós. Os filipenses e nós deveríamos completar a sua alegria, ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor, serem unidos de alma e ter o mesmo sentimento. Querido amigo, quando nós completamos a alegria cristã, quando nós temos o mesmo modo de pensar, quando nós temos o mesmo amor, quando nós somos unidos de alma, quando nós temos o mesmo sentimento, quando agimos dessa maneira, colocando o interesse das outras pessoas na frente do nosso, o que acontece? As pressões das pessoas e as pessoas não conseguem roubar a nossa alegria. Por isso, em segundo lugar, uma atitude que vai nos fazer ter alegria no serviço do Senhor é termos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Veja o versículo 5. Nesse versículo nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou, como está em outra tradução, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para tornar ainda mais convincente essa recomendação, para dar mais peso ao seu apelo, Paulo afirma que isso se tornará realidade quando tivermos uma mente submissa ao próprio Senhor Jesus Cristo. Quando pensarmos da mesma maneira que ele pensou, conseguiremos agir da maneira que o apóstolo nos propõe. Agora, é interessante notarmos que a palavra que aparece na maioria das nossas traduções como sentimento, no original é pensamento. A leitura correta, então, desse versículo 5, é: tenham em vocês a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Agora,
Você deve se lembrar, em 1 Coríntios 3,16, Paulo nos diz que nós já temos a mente de Cristo, para pensar do quê? Da mesma maneira que ele pensou. Então, o que nós precisamos é pedir que o Espírito Santo reformule, reprograme a nossa mente. Afinal de contas, a perspectiva determina o resultado. Uma maneira de pensarmos, de termos a mesma atitude de Cristo, é respeitarmos a diversidade. Quando cada um se esforça para defender o outro, quando cada um apoia, encoraja, incentiva, sente junto e todos têm o mesmo objetivo, então a unidade é preservada. E nós não precisamos brigar pela uniformidade. Por isso, em terceiro lugar, então, Paulo vai nos apresentar o grande exemplo de como devemos proceder. E nós devemos proceder como Cristo procedeu. E a base dessa colocação está nos versículos 6 a 11. Nesses versos encontramos um dos textos mais importantes do Novo Testamento e provavelmente a passagem mais bela que saiu da mente de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. De certa forma, Paulo detalha de modo inigualável o que ele tinha escrito aos Coríntios aproximadamente 5 anos antes. Lá ele tinha dito o seguinte: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. Ora, essa foi a atitude maravilhosa que o Senhor Jesus teve. Paulo via essa atitude em Jesus Cristo. Paulo, então, está rogando, pedindo, suplicando aos filipenses e suplicando a nós também, que procedamos da mesma maneira que procedeu o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é o principal e o mais importante modelo de submissão que um ser humano pode ver. O versículo 6 começa dizendo o seguinte: ele subsistindo em forma de Deus. E o primeiro destaque é relativo à essência do Senhor Jesus. Certamente, com palavras escolhidas, Paulo mostrou a divindade essencial e imutável de Jesus Cristo. Isso quer dizer, em sua essência, Jesus não poderia ser diferente, pois era e é e continua sendo Deus. O ser de Deus se manifestou humana e corporalmente em Jesus Cristo, nascendo como um bebezinho. Como Deus, ele manifestou seus atributos como amor, graça, poder, justiça, santidade, entre outros. E nessa forma humana, Deus se manifestou a nós. Jesus, em sua forma essencial, é inalterável e imutável. Ele é Deus. O segundo destaque, ainda no versículo 6, é: ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou ele não se prendeu ao direito de ser igual a Deus, de continuar sendo Deus. Jesus, querido amigo, não considerou a sua igualdade com Deus, ele não considerou a sua essência divina, ele não considerou tudo isso como se fosse algo que ele não pudesse abrir mão. Pelo contrário, de boa vontade e por amor, ele abriu mão dessa posição. Para quê? Para nos amar. O versículo 7 diz que ele se esvaziou a si mesmo. Isso é, ele pensou o seguinte, em outras palavras, podemos imaginar: eu deixarei de ser Deus, visivelmente honrado e servido por miríades de anjos. Eu assumirei a forma de vida humana, nascendo como bebê, vivendo na terra, para salvar a minha criatura. Querido amigo, essa frase é conhecida como a doutrina do kenosis. Isso é, do autoesvaziamento de Cristo. E ele fez isso por amor. Ele pensou nos outros e esvaziou-se. Ele pensou em nós, em você, em mim e esvaziou-se. Pensou em nós e derramou-se a si mesmo, de forma que não sobrou nada, pois esse é o sentido da palavra no original. Ele se deu completamente. Ele, que é onipotente, teve fome, ficou cansado, chorou. Esse foi o esvaziamento de Jesus. Querido amigo, quando tivermos o mesmo pensamento, a mesma atitude ou o mesmo sentimento, quando nós nos esvaziarmos para servir os nossos irmãos, com certeza a unidade vai ser preservada e o nome de cristão vai ser dignificado. Mas para isso é necessário reprogramarmos a nossa mente. É necessário que o Senhor faça os ajustes necessários.
importantes, imprescindíveis. Nós não podemos continuar vivendo egoisticamente. O exemplo de Cristo, então, nos chama a atenção. No versículo 7 ainda, lemos que ele assumiu a forma de servo. É interessante, o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele foi servo em essência. Jesus mesmo afirmou essa verdade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer dar. Ele veio para servir. Ele não foi uma aparição. Não, ele foi gente de carne e osso. E ele foi reconhecido em figura humana. Tornou-se em semelhança dos homens. Teologicamente, chamamos essa junção da natureza divina com a natureza humana de união hipostática. Isso é uma doutrina conhecida como união mística ou a dupla natureza de Cristo. Essa é uma doutrina clássica dentro da teologia sistemática, que afirma ter Jesus Cristo duas naturezas, sendo 100% homem e 100% Deus. E o verso 7, então, confirma, ele foi reconhecido em figura humana. Ele não passava de um simples homem para aqueles que conviviam com ele. Ele foi reconhecido como um de nós. Os seus contemporâneos, embora o tivessem reconhecido como figura humana, no que estavam corretos, eles erraram porque rejeitaram a sua divindade, rejeitaram a sua humanidade impecável. E esse foi o grande erro deles. No verso 8, Jesus nos é apresentado como humilde, e assim mesmo se humilhou. Jesus teve atitude de humildade, e essa virtude está associada com a ternura de coração, bondade, mansidão, longanimidade. Ele mesmo se descrevendo, lá em Mateus 11, 29, disse que ele era humilde de coração. Jesus se humilhou considerando-se inferior a nós, considerando-nos superiores a ele mesmo. Querido amigo, será que nós podemos nos espelhar no exemplo de Jesus? Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade, quando nós percebemos a atitude de Jesus, nós temos 7 passos, 7 degraus que ele desceu na sua humilhação. Ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Morreu a morte de cruz. Querido amigo, ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Senhor o exaltou. E essa atitude do Senhor Jesus faz com que Deus o eleve acima de todo o nome. E veja, então, nós temos 7 degraus de exaltação. Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu um nome acima de todo o nome, ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará nos céus, ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará na terra, ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará debaixo da terra, e toda a língua confessará Jesus Cristo como Senhor, e toda exaltação ocorrerá para a glória de Deus Pai. Nessa humilhação que o Senhor Jesus sofreu e depois foi exaltado, ele sofreu pensando primeiramente em nós. Havia alegria. Confira comigo as passagens de Isaías. Isaías 53:11 diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará alegre. Sim, Jesus se alegrou em se humilhar por você e por mim. Em Hebreus 12:2 lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Sim, querido amigo, essa é a grande verdade. Quando nos humilhamos, quando nos despojamos de nós mesmos, internamente ficamos alegres. Sabe por quê? Porque o Senhor nos dá a sua alegria. O que nós temos aqui no Senhor Jesus é um desafio grande. Só conseguiremos vencer o ladrão das pressões das pessoas e das próprias pessoas que disputam o primeiro lugar conosco quando nós tivermos uma mente submissa, quando nós pensarmos e agirmos como Jesus Cristo, que se humilhou a tal ponto de morrer em favor de cada um de nós. Quando eu e você estivermos dispostos a morrer em favor dos nossos irmãos,
certamente, nós não seremos roubados em nossa alegria e nós estaremos edificando o corpo de Cristo, mantendo a unidade em resposta à oração que o próprio Senhor Jesus fez ao Pai. A pergunta que eu faço a você nesse final de programa é: você está disposto? Pense, avalie sua vida e peça condições para Deus para você viver dessa maneira. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.